Bom pessoal, tudo bom? Eu me chamo Neto de Hipólito, eu tenho 25 anos, sou universitário de Geografia na Universidade Federal do Pará e também trabalho como assessor parlamentar de um deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado. Todo o movimento liberal já tem um tempo, acho que desde os primórdios do movimento. Fiz parte do FPA Livre, fiz parte do Desocupa UFPA, hoje faço parte do Livres e também do Clube Felipe Patroni, que é ligado ao SFL. Também sou aluno do Renova BR, que apesar de não ser um movimento liberal, é uma escola de formação política que reúne ali pessoas que pensam das mais diferentes formas e muitos também liberais fazem parte do Renova. E a terceira pergunta que me mandaram aqui é: caso tenha histórico de atuação política ou participou de atividades que geraram impacto positivo para a sociedade, falar um pouco. Bom, já são alguns anos cobrando, fiscalizando e tendo uma participação política, principalmente no município de Ananindeua. Mas existem algumas lutas que eu acho que vale a pena citar aqui. Uma delas, eu acho que foi a nossa principal luta aqui no município, e nosso principal êxito, foi em 2017, quando a Prefeitura de Ananindeua, por meio de um decreto, tentou proibir os aplicativos de mobilidade urbana, Uber 99, Easy Taxi, de trabalharem, de circularem no município, e a população também de usufruir desse serviço. E estavam apreendendo os carros da Uber, estavam prendendo pais de família que trabalhavam como motorista de aplicativos. E eu, juntamente com outros amigos, fomos cobrar esclarecimentos da Secretaria de Transporte do município a respeito dessa medida tão arbitrária. Por que estavam fazendo isso, né? Nós conseguimos uma audiência pública dentro da Câmara Municipal de Ananindeua, tomamos ovada, sofremos muita pressão por parte dos taxistas, mas fomos para lá, debatemos, discutimos, mostramos para os vereadores que não era assim, que a regulamentação não podia ser excessiva, que o maior prejudicado com essa regulamentação excessiva era a população, era o usuário que ia pagar mais por isso, que o usuário tinha o direito de escolher qual era o serviço que melhor cabia no seu bolso, que melhor lhe convém, e escolher se quer ir de táxi, se quer ir de Uber, se quer ir de bicicleta, de mototáxi. E foi com muita luta, com muita garra que nós conseguimos lograr êxito nisso. Os vereadores voltaram atrás da decisão, revogaram a decisão, e hoje, se os motoristas de aplicativo podem rodar tranquilamente no município, se as pessoas têm o direito de escolher se elas querem ir de táxi, de Uber, aquilo que melhor cabe no seu bolso, foi graças a essa luta. Mas já são aí alguns anos cobrando da prefeitura, cobrando do poder público algumas providências. Eu sou de Ananindeua, e Ananindeua, eu acho que a maioria sabe, é uma cidade que sofre com inúmeros descasos políticos, com falta de política pública, é a pior cidade do Brasil em saneamento básico, já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vem cobrando, seja desde asfaltamento, que a prefeitura diz que asfaltou uma rua, mas a rua não está asfaltada, ou saneamento básico, cobrando também, fiscalizando, né, porque Ananindeua é uma cidade que tem vários elefantes brancos aqui, obras públicas inacabadas, como por exemplo o mercado do Distrito Industrial, que está lá, acreditem, há 9 anos para ser entregue, não é entregue, já foram gastos mais de 6 milhões de reais. Então a gente vem desenvolvendo esse papel de fiscalizar, o papel de cobrar, que eu acho que é um papel muito importante. O cidadão, eu acho que o papel do cidadão ele não termina no voto, né? A gente tem que cobrar do poder público, a gente tem que assumir o nosso papel e também fiscalizar o poder público. Eu acho que esse também é o nosso papel enquanto cidadão. Bom, me perguntaram aqui também por que você é liberal e como você acha que o liberalismo pode ajudar o Pará. Bom, gente, eu sou liberal por acreditar que dá pra gente ter um Estado mais eficiente, dá pra gente ter um Estado menos inchado, uma máquina pública que funcione melhor, principalmente para quem mais precisa. Porque eu acredito que se você focar naquilo que é essencial para a população, saúde, saneamento, educação, segurança pública, e não ter uma máquina pública inchada, que só sirva de cabide de empregos para aqueles que estão no poder, você consegue entregar uma maior eficiência para a população. Você consegue entregar serviços melhores, porque você vai focar naquilo que é essencial. Você não vai querer abraçar o mundo com as pernas, como dizem por aí. Então, por acreditar nessa diminuição do inchaço da máquina pública, numa maior eficiência da máquina pública, principalmente para quem quer empreender, principalmente para quem quer gerar emprego, eu acredito que o liberalismo é um bom caminho. Mas é muito difícil você falar de liberalismo e de Estado mínimo
num estado onde ele já é mínimo para muitas pessoas. Então, como é que eu vou falar que o estado tem que ser mínimo para a pessoa que não tem saneamento, que não tem saúde, que não tem educação? Então, acho que a gente precisa ter também esse papel de educar as pessoas, de mostrar para elas como que é o caminho a ser seguido, certo? Bom, e como é que eu acho que o liberalismo pode ajudar o Pará? Como eu falei aqui ainda agora, eu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado. Então, lá todos os dias são votadas leis que afetam diretamente a nossa vida. E se você vê a quantidade de lei que é para aumentar a burocracia, aumentar o tamanho do Estado, aumentar impostos, regular a iniciativa privada, dificultar a vida de quem quer gerar emprego, é muito complicado. Todos os dias são várias dessas leis que são aprovadas lá. E eu acho que a nível municipal também não deve ser diferente. Então, eu acredito que o liberalismo pode ajudar nesse sentido, de ser um contraponto a tudo isso, de mostrar que há uma outra via, de mostrar que a gente tem como construir um Estado menos burocrático, um Estado que incentive as pessoas que querem empreender, um Estado que seja mais eficiente, tá entendendo? Então eu acho que o liberalismo vir como uma segunda via, mostrar um contraponto, é importante. Eu acho que dessa forma a gente consegue ajudar o país. Bom, me perguntaram aqui como é que eu enxergo o cenário político paraense atualmente. E bom, eu sou um grande crítico do nosso cenário político atual. Eu acho que hoje basta a gente analisar os sobrenomes dos políticos que estão aí e a gente vê que são famílias que estão no poder há muito tempo, seja a nível municipal, estadual, enfim. E eu também bato muito na tecla da qualificação. No meu município eu tenho vereadores que sequer sabem escrever direito, que sequer sabem conjugar um verbo direito. Então, eu acho que a gente precisa focar numa maior qualificação dos nossos parlamentares, sabe? Então, você não confia num médico que não tem diploma, você não confia num professor que não sabe escrever, que não sabe ler. Por que você vai confiar num político que não tem uma mínima qualificação para ser um gestor, para fiscalizar o poder executivo, enfim, para conseguir entregar, de fato, uma eficiência no serviço público? Porque eu acho que o político nada mais é do que um servidor público. Então ele tem que ser um servidor público eficiente, um servidor público qualificado. E eu enxergo o nosso cenário político paraense muito deficitário nesse sentido. Eu acho que a gente precisa buscar pessoas, precisa buscar uma renovação da nossa política, mas não só uma renovação de idade, uma renovação também de qualidade, sabe? Porque muitas vezes a renovação de idade é só o filho do prefeito que virou prefeito, o filho do vereador que virou vereador. Você está entendendo? Então eu acho que a gente precisa dar oportunidade para pessoas novas, pessoas que estão qualificadas, pessoas que estão realmente, de fato, empenhadas em fazer alguma mudança na nossa sociedade. O povo paraense precisa disso. Chega dessa nossa política ser vista, sei lá, pelo resto do Brasil como uma política atrasada, uma política muitas vezes defasada. A gente precisa de pessoas qualificadas, de pessoas comprometidas em fazer, de fato, uma boa política no nosso cenário político atual. Eu acho que isso tem faltado muito. Eu acho que 2020 é um ano decisivo, porque apesar desse cenário, eu tenho visto cada vez mais jovens, mais pessoas interessadas em saber sobre política, em pessoas interessadas em debater sobre política. Eu tenho visto muito isso, basta você ver as redes sociais hoje, tudo que o governador faz, todo mundo vai lá nas redes sociais, vai cobrar, vai perguntar, vai questionar. Então acho que é isso mesmo, sabe? Eu fico feliz em ver que as pessoas, principalmente os mais jovens, estão se interessando pela política, querem debater, querem saber, já não estão mais conformados com aquele político que só sorri e acena, não é mais assim. As pessoas querem políticos com opinião, políticos com posicionamento, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nos próximos anos nós vamos ver esse cenário mudar, até porque as próximas gerações que estão vindo aí são gerações muito mais interessadas, eu acredito. E eu tenho esperança que a gente tenha aí, acho que agora 2020, né? A gente tem eleições municipais, então eu acredito que seja uma oportunidade também da gente ter aí uma renovação na nossa política, da gente ter pessoas melhores sendo eleitas e que, se não cumprirem com aquele papel, que não sejam reeleitas. Eu acho que precisa se cobrar, como eu digo, o papel do cidadão
não é só de votar, o papel do cidadão também é de lembrar em quem votou e de ir lá e cobrar. O político é seu funcionário, você tem que ir lá então e cobrar. É isso que eu acredito, é essa tecla que eu defendo, essa bandeira que eu defendo. Então, eu quero ver sim, cada vez mais as pessoas interessadas a ponto de ir lá cobrar e fiscalizar. Também me perguntaram aqui, a última pergunta, né? A falta de saneamento pode prejudicar a prevenção contra o coronavírus? Bom, gente, esse é um assunto que muito me interessa. Como eu disse, eu sou de Ananindeua. Ananindeua hoje é a pior cidade do Brasil em saneamento básico. Só 20% da nossa população, 23%, tem acesso à água encanada. Menos de 1% da população, pasmem, não tem acesso à rede de tratamento de esgoto. Ou seja, é zero o nível da rede de tratamento de esgoto em Ananindeua. E é muito complicado você viver um momento de crise como esse, um momento de pandemia, onde a maior recomendação é: fique em casa, lave suas mãos, mantenha-se limpo. Vocês já pararam para pensar que pra gente lavar as mãos é algo simples, mas pro cidadão que mora lá no final do Águas Brancas, aqui em Ananindeua, que não tem água encanada na sua casa, como é que ele vai lavar as mãos dele? Como é que ele vai se manter limpo? Como é que uma população, gente, que menos de 1% da população tem acesso à rede de tratamento de esgoto, ou seja, 0% da população tem acesso à rede de tratamento de esgoto, vai lidar com esse momento? Que já tem pesquisas comprovando, dizendo que o vírus sobrevive nas fezes do infectado. E tem gente, a maioria da população, que tem a fossa rudimentar, que é dentro da sua casa. Afeta de forma drástica. Eu acho que investir em saneamento básico é você investir em saúde, é um investimento em saúde a longo prazo. Para cada R$1 que você investe em saneamento básico, você economiza outros 9 em saúde pública. Então, eu acho que esse momento de crise mostra ainda mais a urgência que a gente tem em universalizar os serviços de saneamento básico. Coleta de lixo, rede de tratamento de esgoto, água encanada, que são os serviços que englobam o saneamento básico. Então eu acho que é muito urgente isso, gente. Porque pra gente, essas recomendações são simples. Mas a gente não para pensar que tem mais de 200 mil paraenses, acho que muito mais de 200 mil paraenses, todos os dias, que não tem água nessa casa. Ou se tem a água, é aquela água que oscila. Uma hora do dia tem, outra hora do dia não tem. Como é que você vai colocar suas roupas para lavar? Como é que você vai lavar suas mãos? Como é que você vai se manter limpo e protegido desse vírus? Então eu acho que é muito grave isso, é muito grave. A gente precisa pensar soluções urgentes para a questão do saneamento no nosso país e principalmente no nosso estado. A gente tem ali o Marajó também, que é muito carente na questão do saneamento básico. Belém não fica muito longe. Então, acho que o marco legal do saneamento foi aprovado, está aí, a gente precisa debater soluções, precisa debater soluções efetivas para esses problemas. Porque investir em saneamento básico é investir em saúde. Bom, pessoal, então é isso. Agradeço vocês por terem acompanhado, por terem assistido até aqui. Acompanhem aí minhas redes sociais para saberem um pouco melhor do meu trabalho, para conhecerem um pouco melhor sobre o que eu ando fazendo. E é isso. Um abraço a todos vocês e até a próxima.